Oi gente, eu sou a Thali e hoje a gente vai falar sobre hábitos. Bom, no começo do mês eu postei um vídeo, meu primeiro vídeo. Lá eu falava dos livros que eu já tinha lido e dos livros que eu ia começar a ler, e um deles era Hábitos Atômicos. O livro é esse e eu acho ele bastante interessante, né? Ele fala pequenas mudanças, resultados impressionantes. E eu ainda, por mais assim que eu estou no comecinho do livro, ó, podemos ver, eu leio um capítulozinho dele e não é tipo capítulo definitivo, é tipo, tem um título com mais assim forte, eu falo que é capítulo, porque eu acho que ele é um conteúdo para você ler, absorver e refletir, né? E eu acho muito interessante o conteúdo desse livro, né? E aí, esse mês eu não, como eu falei no vídeo anterior, eu não mantive as minhas leituras tão fielmente, então ainda tô correndo atrás do meu prejuízo de objetivo pessoal, né? E tudo mais. Mas uma coisa que eu acho muito interessante no livro é uma analogia específica que ele fala e que eu já ouvi falar muitas vezes na minha vida, né? Na faculdade foi citado isso, eu acho que é a mudança dos 5%, e no meu ensino médio, que eu fiz um curso técnico junto, que era de design de exteriores, que era a mudança dos 5 graus, que a professora representava ali com um esquadro, por exemplo. Mas o que todos eles... Tem um gato miando aqui de fundo. Vamos tentar, eu acho que ele parou. Mas o que todos eles resultam no final das contas é que, tipo assim, qualquer pequena decisão que você toma, ela vai ter um resultado impactante no final. E aí, por exemplo, no meu ensino médio, a gente era representado ali com os esquadros. Os esquadros são tipo aquelas réguas triangulares e tudo mais, em que você tinha que representar ambientes, móveis ou objetos que seriam acrescentados naquele ambiente. Eu não vou saber listar outra coisa. E aí, nisso, um pouquinho que você colocasse essa régua pro lado, ou usasse até o compasso, que é aquele que é uma agulhinha e um lápis, independente. Qualquer mínima coisa que você colocasse para o lado daria um resultado muito discrepante no final. Então, vamos supor que um móvel ele fosse fazer uma perspectiva, e aí, nessa perspectiva, ele tinha que ter 30 centímetros. Se você colocasse um pouquinho para o lado, ele ia aumentar ou diminuir aquele tamanho. E isso era para cursos de design de exteriores. Aposto que para engenharia e arquitetura deve ser a mesma coisa, né? E aí, dito isso, é igual para nossas vidas. Eu tô lendo no livro e ele dá a expressão do avião, que o avião muda a rota e essas coisas. E que como a gente tá acostumado ali, né, cotidianamente repetir os mesmos hábitos e falar assim, pô, eu não vou fazer tal coisa porque eu não vou ficar bom fazendo um pouquinho todo dia, fazer o meu 1% todo dia, sabe? E eu acho muito interessante as analogias que ele usa no livro, porque eu acho que dá aquele impulso e aquela energia pra gente mudar determinada coisa, tá entendendo? E, tipo, você não fica com aquela perspectiva de que você vai ficar estagnado. Ele te dá outra visão para que você consiga assimilar, refletir, pensar, pô, verdade, tudo bem eu ir por essa rota tudo também, né? E eu acho que isso é interessante. Eu acho que a leitura ou conteúdo de autoajuda, né, os coaches ou algo do gênero, ou até mesmo psicólogo, terapia e tudo mais, conversar com alguém, eu acho que é interessante, porque às vezes a gente tá tão ficcionado numa ideia que às vezes a gente precisa ter uma opinião exterior para ajudar a gente a refletir sobre aquele tipo de conteúdo. Eu não sei o que fazer, se eu deveria me mudar agora, ou se eu devo esperar uns meses para guardar uma grana ou algo do gênero. Às vezes conversar com alguém, às vezes ler um livro te ajuda a olhar com outros olhos quando você está muito focado no problema. Inclusive, para minha área de desenvolvimento é muito isso, porque tem até a analogia do pato, que é você pegar um pato na sua frente e aí você explicar o problema para ele e a solução que você tá dando para esse problema. E aí você entende a lógica, sabe? Porque você tá dividindo pro pato. E aí, tipo, parece que seu cérebro trabalha conversando com outras pessoas ou encontrando outros conteúdos, sabe? E eu sei que é uma coisa meio doida até de se pensar, mas até que faz muito sentido, porque se você parar pra pensar, a gente é ser humano e a gente tá vivendo a primeira vez, a gente não tem o macro das experiências e tudo mais. Então é realmente bom olhar
por outros pontos de vista, né? Mas dito isso, eu também queria comentar que eu comecei a... que eu já tinha um interesse, assim, por querer me maquiar, essas coisas, etc. Mas eu comprei 2 pincéisinhos novos de sombra e tudo mais, porque eu pensei que, a longo prazo, por mais que eu não faça tanta maquiagem, eu queria aprender e aperfeiçoar esse hábito meu. Aí, por exemplo, eu atualmente comprei 2 pincéis de maquiagem de sombra. Porque eu tenho uma vontade, assim, de aprender a me maquiar e usar os pincéisinhos. Eu uso muito os meus dedos pra, tipo, passar sombra ou pra passar meu corretivo. E olha que eu nem faço tanta maquiagem. Mas eu gostaria de aprender maquiagens em específico. E uma das coisas que eu gostaria muito de saber era, por exemplo, colocar uns cílios postiços. O fato de eu começar ali a me maquiar com o pincelzinho de sombra, eu fiquei já bem contente, tipo, me facilitou fazer o que eu gostaria, por exemplo. E eu gostei de ir atrás disso. O hábito de leitura, que eu gosto muito de citar nos meus livros, é uma coisa que me deixa contente de sempre estar voltando atrás e estar prosseguindo com essa constância na minha vida. Porque agora eu vou dar um ponto. Esse livro que eu estou lendo, ele é um livro mais focado para autoajuda, acredito eu. É tipo alguém que tá querendo ali concretizar e firmar os seus hábitos, né? Por exemplo, o livro anterior que eu li de autoajuda era Pare de se subestimar e dê a volta por cima, que era para você meio que encontrar pontos específicos da sua personalidade e talvez ajudar a alterar eles. Então eu gosto, e beleza, são livros de autoajuda, mas eu leio outros livros como a Bíblia ou Jogos Vorazes, que são outros 2 livros bem firmes que eu estou lendo agora, que eles me ajudam a ver também por outro ponto de visão. Eu acho muito interessante esse meu hábito, porque eu acho que para qualquer outra pessoa, além de ser um momento de pausa, que foi o que eu já citei anteriormente, ele é aquele... tá acontecendo isso na minha vida e tem algo similar acontecendo nesse livro. E aí ele mostra como é que o personagem agiria. E talvez você tenha eu também posso fazer algo similar a isso. Eu gosto muito de ver que, às vezes, quando eu tô muito encasquetada num problema, e aí eu leio e aí eu vejo ali outro modo que outra pessoa reagiria, eu gosto de usar daquilo pra refletir e ver outras portas ou... Eu falava válvula de escape, mas não funciona. Não é assim. Outras portas pro meu problema, entendeu? Mas, enfim... Continuando, e hoje eu estou falando um pouco mais sobre hábitos, porque eu, como eu disse, falo como se eu tivesse aquela propriedade, como se eu estivesse mantendo aquele hábito constantemente e tudo mais, mas esse ano eu estou tentando manter a frequência das minhas coisas, né? Eu não tô parando ali falando assim, nossa, essa semana eu concluí todas as coisas. Tanto é que durante a semana eu acho que eu fico um pouco me cobrando demais para manter a sequência das minhas coisas. E eu acho que você tem que ver isso como um processo tranquilo e natural. Porque se for uma coisa chata, o seu cérebro não vai querer tanto fazer aquilo. Sim, é mais fácil acostumar com hábitos negativos, porque nosso cérebro quer economizar energia, etc, etc. Mas eu acho que você pode sim se esforçar por aquilo, mas você não precisa se machucar para fazer determinada coisa. E é igual eu leio um capítulo, mas às vezes quando eu tô cansada eu leio, tipo assim, umas páginas e eu continuo as páginas do dia seguinte, que talvez eu tenha mais energia ou algo do gênero. Enfim, eu espero assim que pra mim, pelo menos, no final desse ano, por mais que eu fiz as minhas poucas coisas, eu já saiba, sei lá, me maquiar melhor, ou eu tenha uma leitura mais ativa, ou que eu guarde mais as informações e eu seja uma pessoa mais cult, vamos dizer assim, mais lógica, vamos dizer assim, né? E tal. Mas isso é o que eu tô construindo pra mim. E o que você tá construindo pra você, sabe? Não adianta você falar assim, nossa, mas pra que ela tá falando disso? Se eu trabalho, chego em casa, arrumo a casa, eu faço comida e eu durmo. Mas eu acho que nesse processo de, por exemplo, ir de casa
do trabalho para casa, por exemplo, você poderia estar fazendo alguma coisa, sabe? Eu não consigo entender também muito bem quando as pessoas, elas preferem fazer jogos, essas coisas, em vez de focar nos objetivos pessoais delas. E aí eu falo que eu não consigo entender, mas eu faço igual essas pessoas também. Eu gosto muito de scrollar o TikTok, eu gosto muito de jogar um joguinho na internet, eu gosto muito. E muitas vezes, chega no final do dia, eu penso, pô, eu poderia ter usado o meu tempo para outra coisa. E aí, dito tudo isso, lendo o meu livro, eu tento frequentemente otimizar o meu tempo para que eu consiga concluir esses hábitos no fim das contas, sabe? Então, por exemplo, o que eu mais também tô mantendo aqui de frequência? Gravar meus vídeos. Às vezes eu fico pensando assim, gente, eu vou gravar amanhã, Por exemplo, hoje já é domingo à noite, de madrugada. Aí eu tô gravando esse vídeo, vou editar e vou postar. Mas eu tô mantendo aquela constância. Eu tô fazendo no meu tempo e tudo mais, né? Então, dito isso, eu acredito assim, que ninguém vai ser uma pessoa, nossa, totalmente pronto, vou fazer isso e já consegue manter aquele hábito, porque eu acho que você não vai manter, sabe? Eu acho que você primeiro tem que fazer aos poucos, realmente, ou ter algo muito firme na sua cabeça e sempre que você vê que saiu pela culatra, você volta e continua a fazer aquilo, entendeu? Tipo eu com a leitura, que eu não concluí esse mês, e tá tudo bem, mas eu estou procurando rotas para alcançar meu objetivo pessoal. E outra coisa é você marcar seu próprio objetivo pessoal. Esse vídeo também foi um pouco mais de desabafo sobre o pensamento, sobre tentar manter uma constância ou algo do gênero, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva e também acompanhe aí para os próximos vídeos. Eles vão ser um pouquinho mais diferentes, acredito eu espero. E eu espero que vocês gostem. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada e tchau, tchau.